Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 5 de junho de 2014. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, sou da Enfoque Informações Financeiras, que fornece o software com o qual eu mostro os gráficos para vocês, e também da Constop Consultoria. Nós temos tido um problema recorrente para a transmissão via Ustream aqui no canal da XP, no canal Pregão da XP, e infelizmente não conseguimos resolver o problema, mas pelo menos descobrimos que trata-se de um problema de IP. Então, por alguma razão, no meio da transmissão, a gente deixa de ser reconhecido o nosso IP. Então, se por acaso cair hoje, de novo, logo no começo, nós vamos mudar para o site da Constop. Daí você tem que, para nos acompanhar, você tem que ir para o site da Constop. É C-O-M de Maria, Stop de Pará, né? Constop.com.br você vai achar o nosso vídeo. E nós vamos estar transmitindo por outro sistema de transmissão, que é o Livestream. Na próxima semana, você, para nos assistir, terá que fazê-lo na quarta-feira, porque quinta-feira é véspera, quinta-feira é Copa, né? Então, o Rodrigo que está me acompanhando aí, eu falei certo, né, Rodrigo? Nós vamos fazer a quinta técnica, vai ser na quarta e nós não temos o horário. Isso, não temos horário na XP, então nós vamos transmitir por intermédio do nosso site. Querendo nos acompanhar, constop.com.br na quarta-feira, mesmo horário. Muito bem, hoje nós vamos terminar impreterivelmente às 6 horas, vamos responder as perguntas que forem possível. E vamos começar primeiro com Bovespa e Bovespa, eu preciso primeiro com Bovespa e à vista e futuro. Primeiro Bovespa à vista. Então, semana passada, começando do começo, né? Nós estamos entendendo que o rompimento dessa reta deve trazer os preços pelo menos para 50% de correção deste movimento de alta. Isso aqui é 2002, a entrada do presidente Lula, isso aqui é o ciclo de alta do presidente Lula, e agora nós estamos ainda no ciclo, na onda corretiva do ciclo iniciado em 2002. Nós entendemos que isso aqui provavelmente foi a onda A, esse processo aqui foi a onda B, e nós estamos na onda C, sendo que a onda C deve vir abaixo da onda A. Por que a gente acha isso? Porque quando a gente olha um gráfico de mais longo prazo, e nós temos aqui o nosso Ibovespa indexado, Ibovespa, esse aqui por acaso é o Ibovespa indexado em IGPDI, que também vem desde 1963. É interessante, eu acho que eu não tinha mostrado esse gráfico para vocês ainda, e ele nos diz coisas bastante interessantes. Por exemplo, aqui é o ciclo do presidente Lula, que a gente vê que, na verdade, ele foi uma onda impulsiva que iniciou-se aqui em 1990, né? Quando a gente olha o CDI, a gente vê isso claramente. E, enfim, a gente também conta, nesse caso, 5 ondas. Eu acho que a gente conta 1, 2, 3, 4 e 5 ondas, sendo que a última onda, a onda 5, teria sido a onda do presidente Lula. E aí A, B e C, eu acho que C vem abaixo da A, até porque se a gente for pensar em Fibonacci, a faixa de Fibonacci começa aqui abaixo de 30 mil pontos. Então, por esse gráfico, a gente também é baixista, além do que a gente pode constatar que temos uma reta de suporte bastante significativa, ela passa por esses dois últimos pontos, que são os mais importantes. O mercado rompeu essa reta e acho que o que nós estamos observando agora, essa alta que aconteceu a partir de março, foi apenas um pullback para essa reta e os preços continuarão a cair agora. Mas na verdade o que eu queria mostrar para vocês é o Bovespa indexado em dólar, que nós gostamos bastante porque é um gráfico
que coloca o Ibovespa exatamente igual a como os americanos o veem. Então, isso torna esse gráfico muito interessante. Deixa eu adequar ele aqui, porque essas retas deram uma mexidinha. E a gente pode pôr ele nesse canal de alta, né? Já mostrei várias vezes aqui na Quinta Técnica, mas eu acho que é sempre interessante a gente dar uma espiada nesse gráfico. E eu dizia que eu entendo que o Bovespa, que a onda C, aqui a gente vê também nitidamente o processo de Elliott acontecendo, né? Se a gente vê ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B e agora C. Por que eu acho que C vem abaixo da A? Porque é isso que costuma acontecer e é isso que os três precedentes do Bovespa nos mostram, né? Onda impulsiva que foi até 71 produziu uma A, B, C, C veio abaixo da A. Onda impulsiva que produziu o topo de 1986, plano cruzado, precedeu uma correção que nos deu a onda A, B, C. C foi abaixo da A. E a onda impulsiva, a partir de 91, que terminou numa crise da Ásia em 97, também produziu uma onda corretiva que nos deu uma A, B, C, C veio abaixo da A. Por essa razão, nós entendemos, e até porque o Bovespa corrigiu apenas, em termos de Fibonacci, ele corrigiu apenas... um minutinho aqui. Ele corrigiu apenas 0,382 de Fibonacci. Né, como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem que adequar um pouquinho, porque aquele gráfico estava como gráfico de linhas. Então a gente vê que a correção foi até um pouquinho mais do que 0,382, né? Todas as outras vezes o Bovespa veio no mínimo, ou seja, os três últimos precedentes, o Bovespa em 2 ele veio 50% de correção e em 1, que foi em 86, ele veio a mais de 80% de correção, ele veio mais ou menos aqui, assim, comparativamente falando, né? Por essa razão, e também porque a gente olha o Bovespa e o V numa tendência de baixa, de longo prazo, a gente entende que essa tendência tem tudo para continuar. Voltando agora para o gráfico onde nós operamos de fato, que é esse gráfico não indexado do Ibovespa à vista, nós, no curto prazo, no médio prazo nós tivemos essa pequena reta deixa eu limpar a área aqui um pouquinho, nós tivemos essa pequena reta de tendência rompida e nós tivemos uma reversão num nível em que a gente traça tranquilamente essa reta aqui. Então, olhando de longe, a gente vê que os preços estão respeitando essa reta de resistência. No Ibovespa futuro, a gente pega mais um ponto aqui, que se não me engano é esse ponto de começo de janeiro de 2011. E isso fica claro, né? Agora, com isso, a gente passa a ter dois fundos praticamente no mesmo nível e topos em níveis descendentes. Isso configuraria, eventualmente, um grande triângulo descendente, né? Então, nossa ideia é que os preços estão caindo para testar esse próximo suporte importante aqui a 45 mil pontos no Ibovespa diário. Além disso, a pequena acumulação que nós tivemos nessa última semana tem toda a característica de bandeira de baixa. E sim, nós tivemos uma bandeira, até comentamos a semana passada, né, que estávamos entendendo que isso aqui era uma bandeira. Eu acho que a gente já pode chamar isso aqui de bandeira, porque ela escapou para baixo. E isso é uma coisa que costuma acontecer muito no mercado. O mercado cai, faz uma pequena bandeira, depois cai de novo, faz uma outra bandeira e daí tem uma queda mais acentuada. Por que a terceira queda é mais acentuada? Olha, é simples, ó. Porque vejam, principalmente agora, né, que nós tivemos uma onda e que pode até ser vista
claramente como uma onda corretiva, porque vejam bem, ó, a partir de março, aqui eu estou mostrando esse fundo de março, né? A, B, C, né? Foram 2 movimentos de alta. Então, isso aqui tem toda a característica de uma onda corretiva. Então, depois de uma onda corretiva, vem uma onda impulsiva para baixo. Então, eu fiz análise do Bovespa e mostrei que nós estamos baixistas, achamos que isso aqui é uma onda impulsiva, agora nós estamos na onda corretiva, a onda impulsiva foi 1, 2, 3, 4, 5, e nós tivemos A, B e vamos ter C, acreditamos que a C vem abaixo da A, sendo que a A foi o fundo do subprime que trouxe os preços especificamente a 30 mil pontos, um pouquinho abaixo de 30 mil pontos. O Bovespa está hoje 51 mil pontos, nós estamos achando sim que ele cai aí para baixo de 30 mil pontos. Por enquanto nada nos desmente, porque nós estamos numa tendência de baixa no Bovespa, que é definida por esses... Opa, perdão. Definida por esses topos e fundos consecutivamente mais baixos. A gente tem topos mais baixos e fundos mais baixos. Então, você que está nos vendo aqui na Quinta Técnica, ou que nos assiste na Quinta Técnica, sabe que nós estamos com essa posição já faz bastante tempo, né? Então não tem nada que nos contradiga, porque nós estamos nessa tendência de baixa, os preços fizeram uma reversão exatamente na reta resistência, e depois da reversão tivemos uma bandeira e outra bandeira. Eu estava dizendo a vocês que 2 bandeiras é uma coisa bastante comum de acontecer. Você tem uma queda, uma primeira bandeira, uma outra queda, uma segunda bandeira, e daí os preços caem mais. Por quê? Principalmente agora, que aparentemente nós tivemos uma alta com uma ABC, isso configura uma onda corretiva do processo de baixa. Então, processo de baixa, onda corretiva, e agora começaria uma nova onda impulsiva. Eu não sei se essa aqui vai ser a onda 1 dessa onda impulsiva. Daí a gente vai ter a onda 2, depois vamos ter a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Mas nessa onda impulsiva, a bandeirinha é a onda 2, porque vejam, 1, 2, a segunda bandeirinha é a onda 4, e depois da onda 4 vem a onda 5 para baixo. A onda 5, segundo a minha visão, nem todos os analistas concordam com essa minha visão, mas a minha experiência me diz que a onda 5, a gente podia dizer, o terceiro movimento de baixa, ele é aquele que é carregado com o maior desânimo, a gente podia dizer aqui, né? Quando a gente está falando de longo prazo, eu digo que ele é aquele carregado com o pânico, com a maior paura, pânico, medo, mas eu acho que não é o caso ainda, porque como a gente acha que os preços vêm abaixo aqui do subprime, ainda tem chão para chegar lá, né? Então nós estamos iniciando um processo de baixa, mas de qualquer maneira, então eu acho que a gente pode esperar uma queda mais acentuada do Bovespa agora. Então estamos baixistas no Bovespa curto, médio e longo prazo. O índice futuro, eu disse a vocês que no índice futuro a gente tem uma reta de resistência que continha um ponto a mais, né? Eu achei que era esse topo aqui de começo de janeiro, mas não, é esse topo que na verdade aconteceu em novembro de 2010. Então, em novembro de 2010, a gente tem um topo nessa reta de resistência, depois temos outro topo aqui em março de 2012, outro topo em janeiro de 2013, outro topo que não encosta, mas praticamente, tecnicamente, ele está na reta, que foi agora em outubro do ano passado, e esse topo agora de maio, e portanto 1, 2, 3, 4, 5, uma reta aí muito bacana de longo prazo, né? E deixa eu aumentar aqui um pouco. Não, sim, agora sim, estamos com os gráficos desde 1990, desde 1990. Temos aqui o Bovespa desde 1990. E aqui a gente vê essa tendência de baixa acontecendo, e a gente vê uma situação um pouco diferente nessa acumulação dos últimos meses, né? Quase ano. Aqui, um ano é daqui até aqui. Cada meio risco desse é um semestre. Então, nós tivemos o segundo semestre do ano passado, dentro dessa formação aqui, a partir do segundo semestre do ano passado, né, de julho do ano passado. Foi após não ia falar besteira.
enfim, então isso aqui tem característica de um triângulo simétrico, e triângulos são formações de continuação, que costumam dar continuidade ao movimento que os precedeu. O movimento que precedeu esse triângulo, no caso, é um movimento de baixa. Então, eu até já tracei aqui no meu gráfico essa reta, aliás, essa amplitude, porque essa é a altura desse triângulo, e é exatamente isso que a gente pode projetar para baixo a partir do vértice desse triângulo. Isso aqui nos traz a 35 mil pontos. 35 mil pontos é consideravelmente abaixo do subprime, né? E aí o índice Bovespa já começaria a chegar em zona de suporte. Por quê? Porque nós temos um fundo aqui bastante significativo em 2001, que é exatamente nesse nível de 35 mil pontos. Um fundo importante porque depois desse fundo os preços subiram 48%, quase 50%, né? Então, mas é isso que a gente está esperando para o índice. E aqui no índice futuro, a gente tem aqui uma bandeirinha clássica, né? Bandeirinha que projeta aí seu próximo objetivo. Ele vai testar esse fundo de abril, que coincide com o topo de fevereiro, que está a 50.500 pontos. Mas eu acho que ele tem fôlego para facilmente alcançar os 50 mil pontos aí na sua próxima baixa. Bem, vamos falar do mercado americano agora, onde o S&P está em níveis nunca antes navegados e está com toda a pinta de estar com gás para chegar nesse nível aqui, que é um nível importantíssimo, né? Porque é 2 mil pontos. Pra vocês terem uma ideia como o mercado dá valor para esses níveis de milhar, assim, né? Vejam só o que aconteceu aqui com o Dow Jones, diário nominal nos 1.000 pontos. Os preços bateram a primeira vez em 1.000 pontos em 1966. Depois tivemos um bull trap aqui, tivemos que foi em 73. Depois o mercado tocou esse nível também, produziu um pequeno bull trap em 76. Depois também fez um outro bull trap aqui em 81, e só em 82 ele conseguiu romper este nível que era justamente 1.000 pontos. Então isso aqui tornou-se a maior de todas as resistências do Ibovespa, né? Mas agora ele está perdendo. Isso aqui, na verdade, é 1.000 pontos e povoou a cabeça das pessoas. Só que o mundo evoluiu. Hoje a gente tem condições de traçar gráficos num apertar de um botão. Naquela época estava começando só os computadores, né? A gente nós montamos a Enfoque aqui em 83 e nós tínhamos computador Apple. Aí o PC veio só em 84, 85, se não me falha a memória, ou se não me engano 86. O Windows eu acho que é de 87 que começa o Windows. Então os participantes do mercado olhavam gráficos não indexados. Hoje a gente tem condições de olhar o gráfico do Dow Jones indexado, e quando a gente o faz, tira a inflação, a gente aí vê que aquela acumulação que eu mostrei abaixo dos 1.000 pontos, na verdade foi uma grande queda que aconteceu, né? E hoje nós temos essa que eu chamei aí várias vezes, vocês já conhecem, que nos assistem aí, chamei de a mãe de todas as resistências, que é justamente o que está sendo testado agora. Então, embora o S&P esteja atingindo novas máximas, o que a gente vê é que quando nós vamos para o S&P futuro, ou quando nós vamos para o S&P indexado, por exemplo, como eu vou fazer aqui agora, fazer o S&P indexado, ele não está em all times high, como dizem os americanos, né? no mais alto de todos os tempos, porque a gente vê que o topo de 2000 foi consideravelmente acima desse nível, né? O topo de 2000 estaria a 2.156 e os preços hoje estão a 1.940. Mas enfim, o S&P não indexado é o gráfico que o americano vê, né?
Então, deixa eu tirar a indexação aqui de novo, voltar ele para ser não indexado. Então, para os americanos, o S&P rompeu a resistência, porque por uma coisa que talvez Freud explique, o S&P não indexado tem os topos de 2000 e 2007 exatamente no mesmo nível. O Dow Jones não indexado tem o topo de 2007, perdão, estou fazendo besteira aqui. O Dow Jones não indexado tem o topo de 2007 acima do topo de 2000. E quando a gente indexa o Dow Jones, por outro lado, aí sim os dois topos de 2000 e 2007 ficam no mesmo nível. Então, Dow Jones tem 2000 e 2007 no mesmo nível quando indexado. S&P tem 2000 e 2007 quando nominal, quando não indexado. É meio surreal esse negócio, porque podiam não estar coincidindo esses topos, né? Mas, enfim, eu acho que a gente, logicamente, tem que ver. Isso aqui foram 2.300% de inflação que aconteceu nesse período de 100 anos. Não é nada comparado com a inflação brasileira, mas é coisa, né? Tanto é que essa acumulação, como eu mostrei para vocês, deixou de ser uma acumulação e tornou-se uma queda de proporções até comparáveis à queda de 1929, como a gente vê aqui, né? Então, muito bem, o S&P está lá nos seus new highs, está indo para cima, a gente não sabe até quando, mas a gente fica muito desconfiado, por quê? Porque o Dow Jones, quando a gente olha, a gente vê que, diferentemente do S&P, ele não está em novas máximas. O Dow Jones, eu estou rindo porque, enfim, nós estamos exatamente no topo, né? Vejam, o Dow Jones nos produziu esse bull trap, né, que eu fiquei, que me fez ficar bastante baixista, né? E depois disso, ele bateu nessa reta suporte de longo prazo, que é a reta que vem lá do fundo do subprime, que é uma reta espetacular, porque tem, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5 anos e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Essa reta é a mais bacana que eu já vi na minha vida. 30 e tantos anos de análise técnica, minha gente. Eu nunca vi uma reta dessa. É muito significativa essa reta e muito importante. Isso significa para nós analistas técnicos que abaixo dela existem milhões, em se tratando de Dow Jones, existem milhões de ordens de venda. Então, quando, eu acho que logo nós vermos Dow Jones abaixo dessa reta, eu acho que nós vamos ter uma queda alucinante. Mas, por enquanto, o que ele está fazendo? Ele está, depois de ter batido na reta e ter subido com um ímpeto bastante grande, quase igual ao ímpeto que ele desceu, ele passou a andar de lado, né? Isso a gente vê claramente quando você põe o gráfico semanal, você olha isso e vê que agora parece estar escapando um pouco do processo, né? Mas eu imagino, deixa eu ver o mensal aqui como é que fica. No mensal, vejam o que a gente tem, né? A gente tem essa fica bem claro, né? Bem sugestivo. A gente tem esse clima, que se o mercado rompe a faixa, que eu chamei da mãe de todas as resistências, que é essa linha de cima, que é topo de 2000, essa linha de baixo é topo de 2007, né? Então o mercado rompe e desrompe com um engolfo espetacular, né? E logo depois ele vem, toca a reta suporte, e aí vejam o que ele está fazendo, ele está fazendo uma força, está se arrastando para cima aqui, né? E agora, onde ele está? Ele está exatamente no topo, tá? Ele está exatamente no topo, para ser um pouco mais preciso que, né? O topo que foi no dia 31 de dezembro, no topo ele chegou a 16.874,30 e hoje ele chegou a 16.845,80, quer dizer, 874 no dia 31 de dezembro e hoje ele chegou a 845, ou seja, ele está a 0,01, especificamente a 0,1% do topo do all times high. E o que nós temos no topo? Nós temos venda, venda e venda. Temos venda por quê? Porque a última vez que ele chegou nesse nível, ele caiu
8%, né? Então, a gente precisa ver se ele vai ter força para romper esse nível ou se ele vai tomar um engolfo, ou vai deixar uma estrela da tarde. E se isso acontecer, fora a formação de reversão de candlestick, nós vamos estar muito baixistas, porque o contexto onde essa formação vai estar acontecendo é no topo histórico, né? Então, quando você tem uma formação de reversão no topo histórico, você começa a imaginar que você possa estar vendo um topo duplo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ter que esperar aí para a semana que vem para ver o que é que vai acontecer. Então, nós continuamos baixistas, médio e longo prazo, e estamos indefinidos aí, porque o mercado está testando resistência, não sabemos se vai romper ou não, e não temos elementos para saber se vamos ter uma reversão ou se eventualmente vamos fazer uma bandeira aí, romper para cima ou não, né? Então, indefinidos no curto, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo no Dow Jones. Ok, vamos para as nossas ações brasileiras, começando com Vale e Petrobras. Nós, semana passada, falei que estávamos com posições em aberto, tanto em... deixa eu fazer uma coisa aqui. Tanto em Vale quanto Petrobras. Aliás, nós estamos com todas essas posições em aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hoje nós fomos estopados em 2 posições e retomamos essas 2 posições que foram especificamente CEMIG e Pão de Açúcar. Nós estávamos vendidos, o mercado subiu, estopou, mas quando... eu vou mostrar um caso para vocês aqui. Deixa eu ver se é Pão de Açúcar. Por que nós vendemos de novo o Pão de Açúcar depois de termos sido estopados? Porque, vejam, o nosso stop estava aqui. O mercado estopou e logo depois fez uma espécie de um engolfo. Na verdade, foi uma nuvem negra. Então, a gente entende que o nosso stop estava talvez mal posicionado, um pouco mal posicionado. Então, a gente vende de novo e arrisca mais um pouquinho e põe o stop logo acima desse topo aqui e dá uma segunda chance, a chance de o stop ter sido colocado, ter sido mal colocado, né? O nosso stop... Não, eu acho que, na verdade, foi CEMIG que... CEMIG, vejam, o stop estava 16,38 e o mercado chegou a 16,40 e fechou com um shooting star. Então a gente vende de novo e põe o stop acima de 16,40. Quer dizer, e outra, essa posição de CEMIG, nós tínhamos vendido aqui na linha vermelha, o stop estava aqui em cima. E agora nós tínhamos posto o stop aqui, porque era acima desses 2 topos aqui. O mercado veio um bocadinho só acima. Isso aqui, na verdade, foi desatenção minha, porque eu pus o stop a 38, mas na verdade nós tínhamos aqui esses topos de maio, que estavam... esses topos aconteceram aqui no dia 6 e no dia 7 de maio, né? Esses topos, vejam, estavam a 16,39. Então não tem cabimento eu ter posto um stop a 16,38 se nós tínhamos um topo a 16,39. Eu tinha que ter visto isso e tinha que ter dado uma folga aí no 39, aí eu certamente iria colocar acima de 16,40 e não teria sido estopado hoje, né? Então pode ser que seja estopado amanhã, mas enfim. Então a gente retoma a posição, perde um pouquinho, tal. De qualquer maneira, a gente, na administração do fundo com stop, a gente toma posições e temos o processo de controle de risco do terminal enfoque, não é? Botão direito, o método com stop, a gente marca stop objetivo e ele abre essa janela de controle de risco e diz quanto que a gente vai ganhar, quanto que a gente vai perder. E nós temos o nosso controle de risco regulado para que ele sugira um tamanho de posição para que, se a gente for estopado, a gente perca 0,1%. Se você tiver interesse de conhecer essa ferramenta de controle de risco do Terminal Enfoque, ligue para Enfoque, no nosso suporte 3957-58... Júnior, me ajuda aí, 3957-5810, é o telefone do suporte da Enfoque, 011 3957 5810, né?
O Júnior é que cuida da nossa parte comercial lá, mas também terá, ele que está aí com vocês sempre na Quinta Técnica no site, terá prazer em falar com vocês sobre essa ferramenta de controle de risco que eu recomendo muito que vocês utilizem, porque todo mundo fala em risco da corretora, ninguém fala em risco do cliente. Então nós na Enfoque, eu entendo que descemos um degrau a mais, ou alguns degraus aí nesse processo, alguns degraus, melhor dizendo, né? E fomos atrás de prover uma ferramenta para o usuário, para o investidor. Na verdade, eu fiz a ferramenta porque queria usar a ferramenta, né? E, logicamente, eu tenho bastante experiência de trade, tenho aí 30 e tantos anos de análise técnica, operando nos mercados, e entendo que o que é bom para mim, logicamente, é bom para os nossos clientes, né? Logicamente, eu tenho a minha maneira de operar, eu sei que tem várias outras maneiras, tem gente que só faz day trade, tem gente que, bem, enfim, existem inúmeras maneiras, tem gente que opera com algoritmos e etc. Mas eu entendo que o que existe de mais importante no processo de operar nos mercados é você conseguir não operar mais do que você precisa. Don't overtrade. Não opere mais, não opere muito, opere pequeno. Eu lembro que fui no encerramento, eu tenho eu tenho um fato que está no meu currículo, do qual eu me orgulho muito. Eu participei do primeiro pregão da Bolsa de Mercadorias de São Paulo no dia 4 de abril de 1988. Não, perdão, 1978. 1978 foi o ano que eu casei, por isso eu lembro muito bem disso. Eu voltei de viagem, tinha feito um estágio numa corretora em Londres e comecei a trabalhar em 1º de março, e no dia 4 de abril iniciou-se a nova fase do mercado de commodities no Brasil. E eu estava lá presente, negociou-se nesse dia café, soja e algodão. Eu tinha uma cadeira, ganhei por ter ilibada reputação e notório conhecimento, que era o que o edital de convocação de profissionais para que ocupassem e praticassem a profissão de corretor, né? O que dizia o edital, ilibada reputação e notório saber, porque eu tinha feito um estágio, estava voltando um estágio de commodities lá em Londres, enfim. Então eu tive a grata satisfação de poder participar do primeiro pregão de commodities e do último. Mas eu estou falando do último porque no último pregão Viva Voz, que aconteceu na BMF, eu tive lá presente e, puxa, eu sou um sortudo que está chegando aqui o meu cafezinho. É chá de erva cidreira. Chá de erva cidreira, melhor ainda. E vou tomar uma aguinha também, mas enfim. Nesse último, gente, alguns notórios corretores, agentes autônomos, não, como é que eram chamados os insiders lá, eram os operadores especiais. Então, alguns notórios operadores especiais fizeram um discurso. Um deles foi o Falcão, que é conhecido bastante no mercado, é muito conhecido no mercado. E o Falcão subiu, pegou o microfone e falou: pois é, vocês sabem que eu me dei bem e tal. Ele realmente teve muito sucesso nas operações, enfim. E vocês que operam índice futuro e conhecem um pouco de commodities, sabem que no mercado de índice o lote mínimo são 5 lotes, para você operar no contrato normal, não no mini contrato. São 5 lotes, então, que você tem que operar. Então, o Falcão falava: bom, você tive sucesso, né? Então, sabe por quê? 5 lotes. Porque, sabe, a coisa mais importante que você tem para fazer é operar pouco. Você tem que ser modesto, humilde, você tem que operar pouco, porque o pouco é muito no mercado, né? Então o negócio é 5 lotes. E ele ia falando de 5 lotes. Ele falou 50 vezes 5 lotes. Aí no final ele falou: deu para sacar o que eu falei? Eu falei só uma coisa para vocês: 5 lotes. Ou algo parecido, né? Não me lembro assim muito bem, mas o intuito da coisa foi dizer também que a coisa mais importante é isso. Eu assino embaixo, tem muitos outros autores que assinam embaixo, e por isso nós fizemos esse processo, que é uma ferramenta que faz o controle do seu risco. Tá? Essa ferramenta, já que eu estou falando dela, eu vou mostrar rapidamente aqui.
Vou pegar uma ação qualquer. Quem vai ser o primeiro a botar uma ação no site? E o Juninho vai falar para mim qual foi a ação que sugeriram. Hein, Júnior? A primeira foi, depois de Petrivale, Tube 4. YouTube, ótimo, YouTube está nos dando uma indicaçãozinha legal aí. Eu estava dando uma espiadinha nela. E então, ela está nos dando uma bandeira de baixa, né? Deixa eu botar isso aqui para 1994. Tinha posto 1900. 94 a gente tem o período de não inflação no Brasil. E tomar meu chazinho aqui um pouquinho. Muito bem. E Itaú, depois de ter rompido essa reta espetacular que vem desde 1995, ela não corrigiu o Fibonacci e, portanto, nós estamos de olho nela. Agora, o que acabou de acontecer é que ela rompeu o seu topo principal. Rompeu o seu topo principal e acabou de desromper hoje. Por isso, ela está nos dando uma indicação que é aquela que eu considero a mais importante de todas, chamada Bull Trap. Há pouco, nós vendemos Itaú, porque ela tinha rompido a resistência e fez esse engolfo. Depois fomos estopados, acho que até perdemos um stop cheio aqui. Mas agora, ao invés de dar continuidade ao rompimento desse topo aqui que aconteceu em 2010, ela voltou para dentro. Até hoje eu estava desconfiado ainda que pudesse ser um processo de pullback para depois voltar. Mas hoje, aparentemente, ela está escapando de uma bandeira de baixa que estava acontecendo nessa resistência, exatamente. Então, escapando de uma bandeira de baixa, ela vai entrar para dentro, entrando para dentro, ela vai produzir o bull trap, e esse bull trap é bastante importante, né? Muito bem. Então, eu eventualmente vou querer fazer uma posição de venda nesse ativo. Então, digamos que eu fosse 4 horas da tarde, eu quero, depois de já analisar, ter escolhido Itaú para operar. Eu até pensei em vender Itaú hoje, mas nós já estamos com o nosso risco praticamente todo tomado, com todas aquelas posições que eu mostrei para vocês, lá 17, 19 posições em aberto. Mas se fosse 4 horas da tarde e eu quisesse operar, então a gente clica esse íconezinho aqui, pega um cursor, marca o stop, eu estou arrastando e marcando aqui o topo acima do qual eu quero botar o stop. Eu marquei o topo aqui acima da bandeira, tá? Eu fiz isso no gráfico diário, mas geralmente eu faço no gráfico intraday para ter mais precisão, né? Então a bandeira está aqui. E eu aqui no gráfico intraday, eu olho e, bom, tem esses 3 topos aqui, mas tem um topinho aqui, então eu vou marcar esse topinho aí. Então eu venho até aqui esse topinho, marco ele, esse topo, essa janelinha aqui me mostra que esse topo, na verdade, é 35 e 36, né? 35 e 36, e o software já sugere 35 e 47, isso porque ele aparece aqui, ó, a folga no stop que está definido em configurações. Se eu clicar aqui eu vou para as configurações do método com stop, é de 0,30, no nosso caso a gente usa 0,30 de folga no stop. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou botar na minha venda, eu vou botar o stop. Bom, vou dar OK aqui e ele põe esse íconezinho aqui, que não sei se está dando para vocês verem, mas eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ele está aqui no gráfico, é um Szinho vermelho, né? A plaquinha do stop, como se fosse aquele stop do trânsito, né? Então ele fica aqui e no dia que foi colocado. E depois a gente define o objetivo. Depois a gente define o objetivo, que eu vou definir no gráfico diário. O objetivo eu vou projetar aqui para essa reta suporte de médio prazo. Vou passar essa reta aqui, vou projetar para 31,50, que é onde estão esses topos aqui, ou talvez os outros topos aqui, vou projetar para 32, que já é mais do que suficiente para a gente ter uma posição legal aí. Então eu pego de novo o ícone do método com stop e projeto aqui para
para 31,60. Vai que é onde está esse topo aqui. 31,58, ele abriu a janela, não, é 31,60, dou ok, e ele então me abre a janela de planejamento, no qual ele me sugere 3.300 ações. Se eu perder, vou perder isso aqui, isso que está aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu perco isso que está aqui, que é 0,10% do capital, no caso é o fundo com stop, né? Que a gente faz as sugestões aí, na qualidade de consultores do fundo, a gente faz as sugestões de o que comprar, quando comprar, onde pôr stop, etc. E tal. E o gestor é que faz as execuções e acata ou não essas nossas recomendações. Então, ele sugere e a partir daí, se você clica em operar, abre-se a boleta de venda já totalmente preenchida, porque já tem Itaú e já tem a quantidade que é 3.300 ações, né? Então, é isso aí que eu queria mostrar. Muito bem. Então, nós estamos analisando Petrobras e Vale. Então, e eu dizia para vocês que nós temos posição em Petrobras e Vale. E dizia que nós retomamos uma posição que nós temos hoje, né? CEMIG e... Muito bem. Então, começando com o Vale, o gráfico diário, botão direito, parâmetros 1994 é o que está. A gente tem essa reta rompida, Fibonacci está muito embaixo aqui, Fibonacci de Vale está a R$ 8,00, para vocês terem uma ideia, então nós estamos bastante baixistas no curto, médio e longo prazo, porque a gente acha que Vale sim vem para Fibonacci, tá? Ele está numa tendência de baixa, tá? Respeitou aqui a reta de resistência e acabou de romper uma pequena retinha de suporte e aparentemente isso aqui é uma acumulaçãozinha de continuação. Talvez ele possa trabalhar um pouquinho mais isso, transformar isso aqui numa bandeira um pouco mais, ou num retângulo um pouco mais elaborado, mas nós entendemos que isso aqui é um processo que vai dar continuidade à baixa e o nosso objetivo está a 22, é para onde a gente acha que Vale está indo, mas no meio do caminho ele vai testar o fundo de março, que está em 25, e o fundo de julho do ano passado, que está em 24. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo em Vale. Petrobras nós também estamos vendidos porque no nosso gráfico fica aqui os níveis de stop, e esse íconezinho tem o porquê da venda. A gente deixa ele sempre presente aqui porque volta e meia a gente consulta. Ó, vendi porque reversão em reta de resistência de longo prazo e em nível de suporte. Tá? E em antigo nível de suporte. Então, na verdade, isso aqui seria nível de resistência, né? Ó, o mercado chegou nesse nível de resistência, dado por esse fundo aqui de 2010, tem esse outro fundo de 2012, mas principalmente por esse topo que aconteceu em novembro do ano passado. Um topo muito importante, porque após esse topo os preços caíram 41%. Então, um topo muito importante, e nós tivemos essa reversão. A gente está de olho nos mercados, né? Quando Petrobras, por exemplo, logicamente a gente está olhando todo dia. A Petrobras chega num nível de resistência importante como esse, a gente fica de olho, esperando o quê? Esperando uma indicação de candlestick. Quando a gente tem indicação, a gente coloca a posição, né? Então essa posição foi bem colocada, nós já estamos aí há quase um mês, ela foi colocada no dia 8 de maio, depois, ao invés de cair, ele caiu um dia, mas depois acumulou-se numa bandeira, fez uma primeira bandeira aqui, fez uma segunda, caiu um pouco, fez uma segunda bandeira e agora está indo para nós acreditamos, uma queda um pouco mais acentuada, né? Então, o nosso objetivo é os preços voltarem para... Tem uma reta aqui que não tem nada a ver, não sei o que está fazendo aqui. Que eu vou tirar ela, mas a nossa ideia é que os preços voltem para o seu próximo fundo aí. Mas até lá, o nível de 14 deve segurar os preços e nós devemos ter um pouco de suporte a 15 também. Então vamos lá, Juninho, algumas perguntas aí para a gente responder. Primeira, Café BMF, ICF,
14. O 14. Estou de olho no café, querendo vender café, mas ainda não deu certo e hoje acho que... no momento não dá para vender, porque ele está testando suporte, né? Mas essa é a figura de longo prazo do café. A gente está exatamente no meio desse processo aqui, que vem desde 2001, quer dizer, então são 10, 11, 12, 13, 14 anos quase, né? Então, quando a gente está no meio de um processo desse, geralmente é quando o mercado está meio estabilizado, à espera de novos fatores fundamentais que o façam oscilar. Mas, então não tem muita consideração assim de médio e longo prazo, né? A gente tem que se ater ao processo de mais curto prazo. No processo de curto prazo, nós tivemos essa alta aí bastante significativa e depois disso os preços deixaram um topo exatamente no último topo. Então a questão é, será que estamos vendo a formação de um topo duplo? E a gente pode falar em topo duplo porque, 1, 2... 3, 4, 5 talvez. Ou nós podemos estar falando de A, B e C. E aí o topo duplo já é o processo de iniciar um outro processo de baixa, né? Então nós poderíamos podemos imaginar esse processo todo aqui como sendo uma onda corretiva. Não dá para saber ainda. Agora, se esse fundo for rompido, aí sim, né? Eu acho que está difícil o café, mas eu estou baixista porque eu acho que o mundo vai cair, porque eu acho que os Estados Unidos não vai romper aquele topo, vai começar a cair logo mais. Perdão, tomando uma aguinha aqui. Estados Unidos caindo, caem todas as commodities. Então, em princípio, eu estou achando que isso aqui rompe, mas acho que isso aqui pode ser mais trabalhado também, esse suporte aí. Se tivermos uma indicação de compra aqui, eu acho que vale uma compra, porque isso aqui pode acabar sendo ou um topo triplo ou um retângulo, que dá continuação à alta, né? Então, por exemplo, se os preços romperem para baixo e daí nos derem um martelo, um engolfo de alta, eu acho que é para pensar em comprar. Eu não tenho muito pique para vender isso aqui. Eu na verdade, estou esperando uma bandeira de baixa depois do mercado ter rompido esse nível de suporte aqui. Aí sim, aí eu acho que se a gente tiver uma queda e uma bandeira de baixa, aí no rompimento da bandeira a gente vende com stop logo acima da bandeira e o objetivo por aqui, mais ou menos, dá um processo aí de 3-1, mais ou menos, né? Que é um bom trade, relação custo-benefício bastante satisfatória. É isso, Júnior. Próxima pergunta é Gold, do EdTrade. Cadê o Gold? Está aqui o Gold. Então, o Gold, a gente continua baixista no Gold, né? Porque essa reta foi rompida e Fibonacci está aqui embaixo, em 700 e pouco. Essa alta levou os preços de 250 quase, 255, onde eles estiveram em 2001, para $1.900. Então, Fibonacci está aqui um pouquinho acima de 700 e nós entendemos que depois do rompimento dessa reta de suporte, os preços estão se acumulando numa formação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Isso aqui eu acho que está com toda a pinta de poder no futuro ser chamado de triângulo descendente. Vê de longe, ó. Triângulo descendente, cujo objetivo é 1.000 pontos, inicialmente. Aí, né? 1.000 pontos, talvez um pouco mais para baixo. No curtinho prazo, isso aqui também
é um triângulo que aconteceu, é um triângulo dentro, triângulo simétrico dentro do triângulo descendente, né? Então, quando isso acontece, a gente pode tranquilamente projetar isso aqui, a amplitude do movimento anterior, para baixo a partir desse topo aí. Isso aqui a gente vê que traz os preços um pouco mais para baixo. Então nós acreditamos que o preço está caindo para 1.200, testar aí essa faixa de 1.200, 1.190, que é onde está esse nível de suporte do triângulo descendente. Esse triângulo eu acho que já está bem madurinho, ou seja, pronto para ser colhido, e entenda-se como colhido o rompimento dos 1.200 e os preços caindo lá para os 1.000. Júnior. Raia Dragazil, RADR3. Vamos lá, Hidrogazil começa a ter liquidez aqui a partir de 2007, rompeu essa reta, não atingiu o Fibonacci ainda, estamos baixistas no médio e longo prazo, Fibonacci aí começa na faixa de R$10, o preço está 18,36. Agora, a minha visão de raia é que essa alta que nós tivemos uma formação de topo aqui bastante interessante, né? Foi um topo 1, 2, 3, 4, 5, topo quíntuplo, se você quiser chamar, ou uma formação de cabeça e ombros com um ombro direito de topo triplo, também pode ser chamado, mas enfim, isso aqui é uma formação de topo que rompeu o suporte, caiu e atingiu os objetivos, né? Agora, essa formação deixou um nível de suporte muito claro e nítido aí nos 20, que foi exatamente onde os preços chegaram. Então eu acho que essa alta toda, até porque ela foi composta de A, B, C, está com pinta de ter sido composta por A, B, C, eu acho que essa alta toda foi apenas uma reação que deu um pullback espetacular, né? Dramático, selvagem, para o antigo suporte dessa formação de topo. E por isso estou baixista no curto, médio e longo prazo. Acho que isso aqui é uma formação de acumulação depois dos preços terem deixado esse topo aí, e sou candidato a uma venda aí no rompimento dos 18 e de preferência, ou melhor dizendo, e principalmente se os preços nos brindarem com uma bonita bandeirinha aqui, aí rompe a bandeira, rompe esse nível de suporte, a gente vende nesse rompimento e põe stop acima do suporte, acima da bandeira, o stop está bem protegido, o objetivo de baixa é aqui, isso aqui dá pelo menos 4-1, fator lucro-prejuízo, que é um ótimo investimento, né? Arriscar 1 para eventualmente ganhar 4 se os preços atingirem o objetivo. Júnior. LPL4, do Roberto. Estamos no meio aqui do processo todo dessa acumulação aí, então não sabemos se vai ficar andando de lado aí para médio e longo prazo, não dá para saber. Então podemos falar alguma coisa de curto prazo. Curto prazo, bandeira de baixa, os preços caem para 8,25. E como romperam esse nível aqui, acho que boas chances de testarem novamente esse suporte que está 7,20. Baixistas. No curto prazo e médio prazo também, longo prazo indefinido. Júnior. Última pelo horário, Fausto. LIGT3. LI Light. Isso, Light. Uau! Oscilações violentas, né? Vamos ver aqui, ó. Daqui para cá, 28%. Aí o mercado sobe 63%. Aí os preços caem 32%. Aí os preços sobem 50%. Uau! Bem,
estamos testando resistência no médio prazo, longo prazo, o mercado está aqui bem no meio também, quer dizer, não temos aí muitas considerações de tendências e não temos muita coisa para nos ajudar, né? Mas temos o rompimento dessa reta aqui, o rompimento dessa reta, mas essa oscilação selvagem, né? Não sei dizer não, sei lá, o que eu sei é que aparentemente está difícil para os preços romperem essa resistência, né? Então, se está difícil, é bom ficar de olho para colocar uma venda aí. A venda, eu acho que poderia ser pensada se esse nível for rompido. E aí a gente vai para o intraday de 15 minutos e vê que isso aí fica interessante, ó, porque aí a gente vê essa formação aqui e vê que isso aqui é significativo, né? Então, um rompimento disso aqui também implicaria em rompimento dessa reta aqui, e aí dá para pensar na venda, né? Agora, talvez, se você está autista, você possa estar imaginando que isso aqui é um triângulo ascendente, ó. Pode ser também. Se tivermos um rompimento aqui, eu acho que vale, porque daí está rompendo esse triângulo no intraday e está rompendo também, que aqui fica demarcado com esse, está rompendo essa resistência importante. O rompimento dessa resistência levaria os preços para o seu próxima resistência importante, aqui a 24. É isso. Muito bem, obrigado então pela presença de vocês. E a gente, então, se Deus quiser, vamos se ver aí na próxima quarta-feira, véspera da abertura da Copa do Mundo. Vamos torcer para que a Copa do Mundo transcorra num clima minimamente aceitável e de mínimo de paz aqui, né? A gente sabe que estão preparando aí manifestações e tudo mais. Eu, como brasileiro, estou torcendo para ver se a gente passa esse grande momento para o Brasil de uma maneira que não denigra a imagem do Brasil, né? Estou aí torcendo para o Brasil não só pelo nosso time, mas estou torcendo pela nossa pátria, para que ela seja vista com bons olhos pelo mundo, que vai estar muito de olho na gente. Então é isso aí. Vamos que vamos, até a próxima quarta-feira e um bom final de semana para vocês. Boa noite.